Bom dia, igreja. Dando sequência, a mais um dos nossos estudos da EBD, hoje nós vamos estudar a lição de número 32, que tem como título O papel da família na sociedade. E nós vamos ver aqui qual é a identidade em ação mencionada em Colossenses, capítulo 1, de 24 a 29. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos Paulo escrevendo uma carta à igreja de Colossos, uma igreja que ele reconhecia que precisava entender que o evangelho de Jesus Cristo não era em vão na vida da sociedade. Ele relata todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, como ministro de Deus a serviço de Cristo na igreja. A igreja não pode de maneira nenhuma fugir de suas responsabilidades quanto ao evangelho, e a família vai se tornar um ponto muito importante, um ponto principal para se cumprir essas tarefas. Apesar de vivermos em um mundo completamente globalizado, onde tudo o que acontece afeta a nós, afeta a família, afeta a igreja. Então, apesar de tudo isso, nós devemos continuar com as nossas funções, com as nossas obrigações, com o nosso ministério. Nós, como proclamadores da glória de Deus, proclamadores do Evangelho de Cristo, precisamos fazer com que o mundo seja atingido, alcançado pela nossa pregação. Então, já que vivemos num mundo globalizado, onde todas as coisas afetam a igreja, onde todas as coisas afetam a família, nós também devemos atingir, nós também devemos alcançar o mundo. E como que nós vamos alcançar? Através da nossa pregação. Qual é a vontade de Deus para com o mundo? A vontade de Deus para com o mundo é justamente que todos sejam salvos, Então, a vontade de Deus para o mundo é a salvação. Nós estamos comprometidos com Cristo para levarmos o mundo a ter acesso à salvação. E a família tem o dever de contribuir para isso. Então, como que a família irá contribuir para que nós possamos levar a palavra de Deus, levar a mensagem de salvação até o mundo? É justamente isso que nós vamos ver aqui no Cidadão de Duas Pátrias, que é o nosso primeiro tópico. Por que diz cidadão de duas pátrias? Nós não somos deste mundo. Alguém tem dúvida aí? Nós não somos deste mundo, porque a própria palavra de Deus nos dá esse reconhecimento. E a Bíblia, ela afirma que nós somos apenas forasteiros e peregrinos nessa terra, pois a nossa pátria está nos céus. Então, é a própria Bíblia que afirma isso, que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos neste mundo, e a nossa pátria, ela está nos céus. E outro ponto importante aqui também é que, considerando que a nossa pátria é o céu, então
Qual é a nossa outra pátria? A nossa outra pátria é o mundo. No lugar onde nós estamos é a nossa pátria. Qualquer país estrangeiro pode ser considerado a nossa pátria. Os cristãos são impulsionados pelo amor e pela vocação ministerial recebida da parte de Deus. Então, olha só, o cristão, ele é impulsionado pelo amor e pelo ministério, pela vocação ministerial. Isso nós vamos ver lá em Mateus 13, 38, que vai dizer o seguinte. 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, mais uma afirmação aqui na palavra de Deus sobre essa questão de duas pátrias, né? Então, o campo é o mundo. Qual é o campo do cristão? O mundo. Então, é nesse mundo, é para esse mundo que nós devemos estar levando a palavra, levando a semente da palavra de Deus, que vai conduzir, então, o mundo à salvação. Bom, é bom lembrar que para que possamos viver em um mundo melhor, nós precisamos formar pessoas melhores. Só poderemos viver em um mundo melhor se formarmos pessoas melhores. Então, que mundo você está preparando para o seu filho? Que filhos você está preparando para o mundo? Vamos ver lá em Salmos 127, no versículo 3. Vamos ver o que nos diz lá. Salmo 127, de 3 a 5, que diz o seguinte: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos. Então, o que é uma herança? Herança é você receber algo, talvez você nem fez nada por aquilo, para ter direito àquilo, mas você recebe aquela herança. Então, os filhos são herança do Senhor. A herança que nós recebemos são os filhos. E o que nós devemos fazer, então? Esses filhos, eles devem ser ensinados da melhor maneira possível para que eles possam viver nesse mundo, para que eles possam viver como Deus quer que eles vivam. Porque nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós devemos viver segundo aquilo que é desejo da parte de Deus. Também no Salmo 103, 17 e 18, diz o seguinte. 103, 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Então, as misericórdias do Senhor, elas são sobre quem? Elas são sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que temem ao Senhor. Então, para que você receba as misericórdias de Deus, é necessário você temer a Deus, você cumprir os seus mandamentos. E essa misericórdia, então, ela será de filho para filho. Precisamos ter atitudes justas e responsáveis, pois, afinal, nós amamos a Jesus. Como eu posso dizer que eu amo a Jesus, mas eu não tenho uma atitude justa? Antes de nos unirmos em igreja, nos templos, nós precisamos primeiro ser igreja dentro dos nossos lares. Nós precisamos ser igreja dentro de casa, porque a igreja somos nós. Então, nós devemos ser influenciadores para os nossos filhos. Nós vemos tantos influenciadores digitais aí que influenciam de maneira tão errada, que levam os nossos filhos a praticarem até coisas que não agradam a Deus.
pois nós, pais, nós temos a responsabilidade de influenciar os nossos filhos da melhor maneira possível. Porque os filhos, a primeira imagem que eles veem é a imagem dos pais. Então, cabe a nós colaborarmos para que essa imagem que eles estão vendo seja realmente a imagem daquilo que nós somos. E nós não podemos viver de aparência, né? Às vezes, lá fora nós somos uma coisa, mas dentro de casa nós somos outra, nós agimos de maneira errada. Dentro de casa, muitas vezes, a gente está dando mau testemunho. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos ser influenciadores para os nossos filhos. No segundo tópico, fala sobre serviço prático. O crente está sendo sempre desafiado. O cristão tem sempre os seus desafios, né? E a gente tem que estar sempre colocando em prática os nossos valores cristãos. Nós devemos sempre colocar em prática os valores que nós temos recebidos através dos ensinamentos bíblicos, através da palavra de Deus. Então, é um desafio muito grande para o cristão colocar em prática tudo que tem aprendido. Vamos ver isso em Tiago 4:17. Tiago 4:17 diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Não adianta você saber o que é certo, não adianta você saber o que é correto, se você não age dessa maneira. Então, você vai estar em pecado. É como se eu falasse assim, que eu falasse com meu filho assim: olha, você não pode fumar, mas eu estou fumando. Olha, você não pode roubar, mas eu estou roubando, eu estou praticando maldades. Então, você tem que viver aquilo que você realmente aprendeu, aquilo de bom que você aprendeu, porque você simplesmente saber o que é correto, mas não fazer o que é correto, você está em pecado. E pecado, nós sabemos que desagrada a Deus. Continuando aqui, nós vamos ver que o mundo ele está clamando por atitudes práticas. O mundo está cansado de ouvir as pessoas dizendo o que é certo, mas fazendo o que é errado. Então, o mundo está buscando, está clamando por coisas realmente corretas, por atitudes realmente práticas daquilo que você está ensinando, mas é aquilo que você está vivendo. Não podemos viver de aparência. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos viver o Cristo em nós. O que é viver o Cristo em nós? Andar como Jesus andou, praticar as coisas que Jesus praticou. Se você não está usando o exemplo de Cristo na sua vida, você então está agindo errado. Porque o melhor exemplo a ser seguido é o exemplo de Cristo. Nossos dons e talentos devem ser colocados a serviço do Senhor, em qualquer lugar que sejamos. Seja numa faculdade, seja no nosso local de trabalho, seja na rua, seja dentro de casa, em qualquer lugar onde nós estejamos, nós devemos colocar os nossos dons e talentos a serviço do Senhor. Gentileza dentro da igreja só é válida se do lado de fora nós agimos de igual modo. Né? O que nós vemos aí dentro da igreja? É muita gentileza, todo mundo é santo, todo mundo é bonzinho, todo mundo dá um bom testemunho, mas quando sai da igreja a vida muda completamente. É completamente o contrário daquilo que se vive dentro da igreja. Os filhos, eles estão antenados, eles estão sempre observando tudo aquilo que os pais fazem, tudo aquilo que os pais falam. E quando nós dispomos em dar exemplo, não de palavra, mas em atitudes verdadeiras do amor de Deus e ao próximo,
eles, os nossos filhos, eles entenderão a necessidade de transmitir o amor de Cristo ao mundo para a salvação de vidas. Então, olha só a importância e olha só a responsabilidade de cada pai, de cada mãe, de estar ali testemunhando verdadeiramente para o seu filho, porque ele vai, através do seu testemunho, ele começa então a entender a necessidade de transmitir o amor de Cristo ao mundo. Vamos então para as nossas considerações finais. A família cristã, ela existe para quê? Ela existe para servir a sociedade com valores eternos, os valores de Deus. Nós devemos ser luz neste mundo, iluminando as trevas espirituais. Então, se você não se sente, se você não sente que você é luz, se você não sente que você é aquele que vai estar ajudando alguém a caminhar para o caminho certo, alguma coisa está errada. Nossas obras não são para sermos salvos. Então, ninguém faz obra para ser salvo, mas as nossas obras são porque nós já somos salvos. Ninguém é salvo por obras, mas depois, quando você é salvo, você então percebe, você entende a necessidade de fazer as boas obras. Irmãos, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.